Vai lavar louça serviçal. A frase atravessou a cozinha como uma lâmina fria, ecoando exatamente o que o título desta história prometia. Carla sentiu o impacto não nos ouvidos, mas no estômago. Um peso antigo, familiar demais para ser surpresa. As três mulheres paradas à porta, com taças de espumante nas mãos e vestidos que cintilavam sob o lustre da sala de jantar, sequer perceberam que estavam dentro da casa dela. Para elas, diante da pia cheia, da água fria escorrendo e do pano gasto sobre o ombro, Carla só podia ser aquilo, alguém destinada a servir. A luz amarelada da cozinha contrastava com o brilho exagerado do salão onde a elite paulistana conversava alto, discutindo viagens, ações e restaurantes caríssimos. Ali, naquele quadrante silencioso da casa, Carla parecia menor, ou, pelo menos, era assim que aquelas mulheres queriam que ela se sentisse. Seus cabelos presos em um coque simples, a camiseta sem estampa, o tênis velho, cada detalhe alimentava o preconceito naturalizado que dançava no olhar das visitantes. Elas riram. Uma riu abafado, outra riu de lado, a terceira apenas ergueu o queixo, convicta de que estava falando com alguém que não importava. Carla observou tudo em silêncio, registrando cada gesto. O olhar que a atravessava como se ela fosse um móvel. O arqueamento de sobrancelhas. A forma como uma delas cobriu a boca para sussurrar algo cruel, achando graça da própria maldade. Por dentro, porém, a funcionária que elas imaginavam não existia. Havia uma mulher firme, herdeira de uma história construída tijolo por tijolo, dona de si, e, ironicamente, dona de tudo ao redor. Mas naquele instante, ela apenas respirou devagar. O que Carla ainda não sabia era que aquela noite revelaria mais do que arrogância. Revelaria quem realmente merecia estar ali e quem jamais deveria ter sido convidado. E o primeiro sinal dessa virada estava prestes a surgir. As três mulheres não se contentaram com a primeira humilhação. Para elas, diminuir Carla parecia um entretenimento íntimo, quase um costume social. A que estava no centro, uma loira de blazer acetinado, conhecida nos círculos empresariais por seu carisma em eventos de networking, aproximou-se da pia com passos calculados e empurrou um prato sujo na direção de Carla, sem sequer encará-la. Se estamos pagando pela festa, é o mínimo que você pode fazer direito, disse, limpando as mãos em um guardanapo que deixou cair, de propósito, aos pés de Carla. A segunda, com um colar de ouro que refletia a luz do lustre, soltou um suspiro impaciente. Chama alguém responsável. Não faz sentido uma funcionária ficar perambulando por áreas que nem deveria entrar. A terceira, a mais jovem, já mexia no celular. Vou chamar o gerente da equipe de apoio, anunciou como se denunciasse um problema estrutural. Numa casa desse tamanho, deixar esse tipo de gente circulando assim é risco de segurança. Risco de segurança. Carla sentiu o peso dessas palavras deslizar pela espinha. Na sala, convidados começaram a olhar, espiando por trás das taças. Não encaravam Carla diretamente. Encaravam o papel que imaginavam que ela ocupava. Era como se cada pessoa ali tivesse recebido uma licença silenciosa para julgá-la. Um dos garçons passou rápido, desviando o olhar. Temia se envolver. Uma senhora de vestido azul murmurou para o marido. Inacreditável como falta treinamento para esse pessoal. E assim a narrativa construída pelas três mulheres ganhava corpo, aceitação e crueldade. Tudo baseado em suposições. Tudo alimentado pelo verniz social que transforma arrogância em preocupação legítima. A jovem finalmente apertou o botão de chamada no celular. O responsável pela equipe está vindo. Isso aqui vai ser resolvido agora. Carla respirou fundo, ainda em silêncio, porque ela sabia que o verdadeiro responsável estava prestes a chegar. O responsável chegou rápido. Marcelo, o coordenador da equipe de apoio contratada para o evento.
Entrou na cozinha com passos duros, a postura rígida de quem tinha sido chamado para resolver um problema grave. Mas ao ver Carla diante da pia, ele franziu o senho, confuso. Ela não usava uniforme, não estava na lista de funcionários. E para ele, isso só confirmava o que as convidadas já haviam decidido. Carla era uma intrusa. "A senhora não pode ficar aqui", disse Marcelo, adotando um tom firme para impressionar as mulheres atrás dele. "Esta área é restrita. A festa está acontecendo lá fora, não aqui." Carla abriu a boca, buscando alguma forma de explicar sem revelar o óbvio, mas a loira cortou imediatamente. "É inacreditável o que essa gente faz para se sentir parte da elite." Essa gente. 2 palavras que pesaram mais do que qualquer prato sujo na pia. Marcelo, pressionado pelos olhares, avançou um passo. "Vou pedir que a senhora se retire do evento. Se insistir, vou chamar o segurança." O murmúrio ao redor cresceu. Olhares julgadores se multiplicaram como sombras na parede. Pessoas que nunca tinham visto Carla na vida a analisavam como se fosse um objeto fora do lugar. Algo incômodo, inconveniente, descartável. Carla sentiu o rosto aquecer. Não de vergonha, mas de indignação silenciosa. Aquilo não era apenas preconceito, era um apagamento. Uma tentativa de arrancar dela a própria identidade dentro da casa que ela mesma construiu. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, memória por memória. O coordenador fez um gesto seco para a porta. "Vamos, agora." Carla deu um passo atrás, a garganta apertada, o orgulho ferido latejando, a sensação de injustiça subindo como um nó no peito. Mas antes que ela pudesse responder, um som ecoou do salão principal. A porta da frente se abriu. E a voz familiar que entrou não deixava margem para dúvidas. Ricardo havia chegado. Ricardo cruzou o salão com a naturalidade de quem reconhece cada detalhe daquela casa. A disposição dos móveis, a curvatura das escadas, o cheiro sutil de madeira encerada. Seus passos firmes interromperam conversas, ajustaram posturas e afiaram sorrisos que antes nem existiam. A elite paulistana, até então ruidosa, silenciou como se uma autoridade invisível tivesse acabado de entrar. Ele saudou alguns convidados com acenos rápidos, mas não diminuiu o ritmo. Buscava algo ou alguém. Quando alcançou a cozinha, encontrou exatamente a cena que as mulheres desejavam que ele encontrasse. Carla encurralada, diminuída, com o brilho frio das lâmpadas refletindo no azulejo atrás dela. As 3 convidadas se ajeitaram imediatamente, como atrizes ensaiadas para um público importante. A loira assumiu o papel de porta-voz. "Ricardo, ainda bem que chegou. Sua equipe precisa de mais treinamento. Essa moça estava circulando onde não devia. Chegou a afrontar algumas de nós." Ricardo sequer olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Carla, na maneira como ela segurava a borda da pia, na respiração contida, no olhar que misturava tristeza e resistência. Ele a conhecia profundamente, reconhecia o exato segundo em que ela se calava para não explodir. Marcelo tentou reforçar a acusação. "Senhor Ricardo, prometo que já estou resolvendo. Já pedi para ela se retirar da festa." Foi então que Ricardo finalmente falou, de forma calma, quase suave demais para o peso que carregava. "Marcelo, por que você pediria para minha esposa deixar a própria casa?" O silêncio que se instalou foi absoluto. Primeiro um choque mudo. Depois, as reações físicas. O coordenador empalideceu instantaneamente. A loira piscou várias vezes, como se precisasse reconfigurar a realidade. A mulher do colar de ouro levou a mão ao peito. A mais jovem deixou o celular cair, o estalo ecoando como um disparo. "Esposa?" balbuciou a loira, a voz tropeçando. Mas ela estava lavando louça. Ricardo sorriu de lado, sem humor. "Porque ela cuida do que é dela." Ele então caminhou até Carla e tomou sua mão.
erguendo-a como se apresentasse uma verdade que ninguém ali tinha merecido conhecer. Esta casa, esta festa, esta empresa que vocês tanto elogiaram lá fora, tudo pertence a ela. As três mulheres recuaram um passo, como se tivessem sido empurradas por uma força invisível. O verniz social, antes tão seguro, começou a rachar diante dos próprios olhos. Ricardo então completou com a voz agora firme: "E vocês acabaram de insultar a dona de tudo isso." E foi nesse instante que a atmosfera mudou. Não era mais Carla quem estava acuada. A virada de poder acabava de começar. O silêncio posterior à revelação não foi apenas ausência de som. Foi uma implosão interna, um colapso moral que atingiu cada uma daquelas mulheres com a precisão de um espelho sendo quebrado diante do próprio reflexo. A realidade, nua e brutal, agora pesava sobre elas. A loira foi a primeira a reagir. O rosto antes empinado perdeu toda a cor, como se alguém tivesse drenado o sangue de suas veias. A mão que segurava a taça começou a tremer tão forte que o espumante chacoalhava, ameaçando transbordar. Seus lábios se abriram, tentando formar alguma frase de reparo, mas tudo o que saiu foi um sopro quebrado. E eu não fazia ideia. A mulher do colar de ouro deu um passo para trás e o brilho da joia só realçou o contraste entre a ostentação e o medo que agora dominava seu corpo. O suor frio surgiu instantaneamente em sua testa, escorrendo pelas têmporas, enquanto ela tentava limpar as mãos que tremiam, no vestido caro, como se pudesse apagar a própria arrogância com um gesto desesperado. Seus olhos fugiam de Carla, como se encará-la fosse um risco de morte. A mais jovem, aquela que havia chamado Marcelo e alertado sobre risco de segurança, estava em colapso evidente. O celular ainda estava no chão, esquecido. Suas pupilas dilatadas, o peito subindo e descendo rápido demais, quase num soluço. Ela tentou falar, mas a voz falhou 3 vezes antes de conseguir emitir um som. Por favor, eu não... Marcelo, o coordenador, parecia prestes a desmaiar. As mãos no bolso tremiam tanto que o tecido do uniforme ondulava. O suor encharcava o colarinho. Ele engoliu seco, a garganta produzindo um estalo audível, e seus olhos ficaram vidrados, como se ele tentasse desesperadamente reorganizar os acontecimentos numa ordem que o salvasse. Senhor Ricardo, eu fui induzido ao erro. Essas senhoras... Eu achei. A loira finalmente encontrou uma frase, ou acreditou ter encontrado. Carla, quer dizer, Dona Carla. A gente só brincou, só estava comentando. Carla ergueu o olhar para ela e naquele instante bastou isso. A mulher travou completamente. A respiração ficou curta. O peito apertou e ela levou a mão ao pescoço como se o próprio colar estivesse sufocando-a. A hierarquia social que elas acreditavam controlar evaporava diante da verdade. Agora, não era Carla quem precisava se explicar, e cada uma delas começava a entender, tarde demais, que as consequências estavam vindo, e viriam na mesma intensidade da crueldade que praticaram. Ricardo manteve-se ao lado de Carla, não como escudo, mas como testemunha da verdade que finalmente emergia. E diante da presença serena dela, os culpados pareciam encolher ainda mais. A arrogância que antes preenchia o ambiente havia se dissipado. Restavam apenas expressões quebradas, respirações curtas e tentativas inúteis de recuperar uma dignidade que nunca tinham possuído. Carla, porém, não ergueu a voz. Não precisou. Quando falou, sua serenidade era tão firme que a cozinha inteira pareceu se reorganizar ao redor dela. O que vocês fizeram aqui hoje não diz nada sobre mim. Diz tudo sobre quem vocês são quando acreditam que ninguém está vendo. As mulheres se entreolharam, cada uma procurando uma rota de fuga moral. Não havia. Ricardo então assumiu a palavra. Não com raiva,
mas com a clareza de quem protege um princípio. Os contratos que vocês estavam negociando comigo esta semana, disse ele, olhando para a loira e para a mulher do colar de ouro, estão cancelados. Não trabalhamos com pessoas que tratam seres humanos como objetos. A declaração caiu como uma sentença. A loira levou a mão à boca, quase sem ar. A outra cambaleou um passo, como se a perna tivesse falhado. A mais jovem recebeu sua própria consequência. E você, disse Carla, encarando-a com um olhar que não era duro, mas profundamente verdadeiro, vai receber da empresa um comunicado formal informando que não apoiamos parcerias com quem age por preconceito travestido de preocupação. Marcelo, suando em silêncio, ouviu Ricardo completar. Você será afastado da equipe até completar treinamento de conduta. Nossa casa não é palco para abusos de autoridade. Nenhum deles discutiu. Nenhum ousou contestar. Carla respirou fundo, permitindo que o peso da injustiça se dissolvesse. Que esta noite sirva para lembrar uma coisa simples, disse ela, preparando o fechamento moral que ecoaria além daquela cozinha. E então, com quietude, ela abriu caminho para a lição final. A casa voltou ao silêncio natural que sempre a caracterizara. O brilho do salão já não parecia ostentação, mas testemunha de uma verdade finalmente exposta. As convidadas, antes tão altivas, saíram em silêncio, não expulsas, mas carregando o peso de terem revelado o próprio caráter. Cada passo delas ecoava a queda simbólica que haviam provocado sobre si mesmas. Carla caminhou lentamente até a varanda, deixando o ar fresco tocar o rosto ainda aquecido pela intensidade da noite. Não havia triunfo em seus olhos, havia tranquilidade. A certeza de que justiça não nasce do grito, mas da clareza moral. Ricardo aproximou-se e tomou sua mão. Você foi mais forte do que elas jamais entenderiam. Carla sorriu, um sorriso calmo, sem vingança. A grandeza de alguém nunca está na roupa que veste, mas na forma como trata quem acredita que ninguém está vendo. Lá dentro, a cozinha permanecia como cenário mudo da lição que todos haviam testemunhado. Caráter é a única riqueza que não se compra. E assim, a noite terminou. Não com humilhação, mas com verdade. Se essa história te tocou e te fez refletir sobre respeito e dignidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Você já viu alguém ser julgado pela aparência e depois provar o próprio valor?